Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do A Mesa Podcast. Hoje, mais uma vez, eu tenho uma convidada super especial, pastora e vereadora Zelinda. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade de falar com o seu público. Eu que agradeço. E hoje nós temos um tema que muitas vezes é polêmico. Porém, durante o decorrer da Bíblia, nós vemos vários exemplos de mulheres e homens de Deus que se levantaram como líderes para trazer governo de Deus para o povo. Assim foi com José, com Daniel, com Esther. Mas ainda é comum vermos resistência quando se trata do povo cristão ou de um cristão e a política. Pastora, como você vê isso? Política e religião, combina ou não combina? Combina, né, na política. Eu estou política, eu sou pastora, por um propósito, por um ministério. Mas esse entendimento que você falou que é novo e por muito tempo andou apartado, resultou no que nós vivemos hoje. Deus, desde Gênesis, criou todas as coisas e confiou o governo de toda a criação ao homem. O homem abriu mão desse governo, o homem em Deus, né? O homem de Deus abriu mão desse governo e imperou o reino das trevas nas áreas administrativas e governamentais das nações. E combinou o que nós vivemos hoje nas nações. Impera a justiça ou injustiça, o bem ou o mal, trevas ou luz. Né? Os frutos dos governos não são frutos de justiça social. E a Bíblia é um livro de leis. E a Bíblia é um livro que ele vai tratando de um povo e da história de como Deus foi levantando homens e mulheres ao longo da história para governar esse povo em nome dele. Então, essa é a história da Bíblia, é a história do povo de Israel com Deus e como Deus foi conduzindo esse povo até Cristo. Né? E em Cristo, hoje nós não temos talvez as figuras em todos os países de reis, temos a figura de juízes hoje, mas nós temos através de Cristo, na igreja, impressa esse ministério, essa incumbência, essa grande comissão, como nós chamamos, de governar, reinar e governar sobre a terra. Somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Na cruz foi devolvida ao homem essa condição de governo com Deus. Tudo que foi perdido no Éden foi remido na cruz. Dentro desse tudo, essa capacidade de, em Cristo, poder governar toda a criação. Então, há uma expectativa que os filhos manifestem. E os filhos vão manifestar como? Os filhos vão manifestar através da igreja, com amor, mas entrando e influenciando e governando as principais áreas de influência da sociedade. Nós falamos tanto de amor, falamos tanto de misericórdia, tanto de justiça, mas se nós não estivermos em lugares onde a justiça acontece, onde ela é promovida, nós nunca seremos instrumentos de justiça. Então, hoje, obviamente, que nós só estamos restaurando o que foi perdido o entendimento. A igreja está em posição de governo, inclusive política, não é algo criado agora, é a restauração de um papel. De um plano original de Deus. De um plano original, Milena. Então, combina muito, não só combina como é o projeto de Deus. Deixa eu te dar mais provas, né? A gente fala muito sobre eclésia, a igreja ser eclésia. E a gente fala muito das portas do inferno não prevalecer contra a igreja. Eclésia, o significado da palavra eclésia. Quando Jesus cria a igreja, e ele chama de eclésia, né? Quando ele diz, darei as chaves do reino dos céus e sobre ti edificarei a minha eclésia, Jesus está usando uma palavra que já existia. A palavra eclésia ali, que ele fala para Pedro, que está dando a chave, ele não a criou naquele momento. Aquela palavra é uma palavra grega, onde a eclésia era o ajuntamento de pessoas que governavam as cidades. Então, quando Jesus diz que te darei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Quando ele fala sobre isso, né? E ele, né, a partir daquele momento, Pedro estava ali, ele era a igreja, dando aquela autoridade à igreja, aquela palavra igreja é eclésia. E a eclésia era uma instituição já existente que Jesus pega a figura para dizer o que ele estava fazendo a partir de agora, o que era a igreja. A eclésia era a governança
do povo grego, do povo romano, já era essa palavra. Então, quando ele fala, sobre ti edificarei a minha eclésia, sobre ti, a partir de ti, sobre todo aquele que tiver revelação que eu sou Cristo, vai fazer parte da minha governança sobre a face da terra. É isso que ele está dizendo aí. Essa era a eclésia. Eclésia não é um grupo de pessoas que fica no templo adorando. Eclésia é o grupo de pessoas guiadas por Deus que governam o povo em nome dele. E o que era a porta? Sobre ti, né, sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia fala muito de portas. Os anciãos se encontravam, se reuniam nas portas da cidade. Né? Quando o que remiu Ruth? Boaz. Quando Boaz ele vai ter a conversa com aquele parente que tinha direito de remissão de Ruth na frente dele, ele chama os anciãos como testemunha. E aonde ele vai ter essa conversa? Na porta da cidade. A Bíblia fala, vá à porta. Ele foi à porta da cidade e chamou os anciãos como testemunha. Por quê? Os anciãos que governavam a cidade, que tomavam as decisões, se reuniam na porta da cidade. Então a eclésia ficava à porta da cidade. Então quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia, ele está dizendo a governança do inferno nunca prevalecerá contra a governança da igreja. É governo contra governo. É isso que está sendo falado aí. E também eu sempre ouvia esse versículo e eu pensava assim, nós resistindo o ataque do inferno, né? Até um dia que eu falei, eu entendi diferente esse versículo, porque na verdade a porta é do inferno que não vai resistir à igreja. Então é o contrário. Não é de defesa. Não é de defesa, a igreja está atacando. É de avanço. Então a igreja tem que avançar no governo das outras esferas. Que estão tomadas por Satanás. Porque nós abrimos mão como igreja. Então assim, nós como igreja, como povo de Deus, erramos. Seria uma segunda pergunta, né? Porque assim, eu vejo hoje, nós muitas vezes através da religiosidade, abrimos mão de tantas coisas e colocamos como se isso é do diabo. O entretenimento é do diabo, a política é do diabo. Enfim, e nós fomos assim, só ali nos recuando na igreja e vamos ficar aqui, nós conosco mesmo, nos guardando e só. E hoje a gente vê o entretenimento tomado, é difícil você poder assistir um desenho, assim, a gente não tem confiança de deixar uma criança, um filho, com a TV, assistir um desenho. A gente vê a política hoje como está, né? E a gente também vê ali um versículo que fala, quando um justo governa, o povo prospera, o povo fica feliz. Então, assim, você acha que nós erramos como igreja? Sim, nós erramos em dois momentos. Nós erramos, falando com muita humildade, quando abrimos mão do governo, com essa história, essa narrativa de Satanás, que não deveria se envolver para que ele tomasse posse de todas as coisas, com política do diabo, a política do jeito que é feita é a mesma. Mas quem criou o governo foi Deus. Quem levantou os anciãos, quem levantou líder, quem levantou juízes, sempre quem levantou reis, sempre foi Deus. Né? Quem instituiu o governo foi Deus. Não um governo com tantos papéis como tem hoje. O governo bíblico, ele protege a sociedade. É isso. Né? O governo tomando conta de todas as áreas da sociedade é um formato atual comunista que não é o governo bíblico. Muito poder ao Estado. O governo bíblico é poder à família, poder ao homem, liberdade do homem gerir sua casa, sua família, suas riquezas. E o Estado protege. Por que o Estado tem que proteger? É função bíblica. Porque o mal entrou e o homem se degladia. O homem se mata. O homem faz mal para o próprio homem. Ele precisa ser protegido. Aí entra o principal papel e função do Estado. Esse foi o primeiro erro, abrir mão. O segundo erro, quando entendemos que então é o nosso papel, e eu não estou desmerecendo o trabalho dos políticos cristãos até aqui, mas a forma que nós nos envolvemos muitas vezes, até mesmo porque precisamos passar por um amadurecimento nisso, é novo. Então, a forma também que nos envolvemos muitas vezes não foi acertada. Então, às vezes um testemunho, né, de políticos cristãos, né, não dando o testemunho que se esperava, o tipo de política, porque fez uma política muito para a igreja. Então, eu creio que nós estamos na posição de governo, nós temos que fazer políticas que protejam a igreja, mas muitas vezes nós fazemos uma política assistencialista para a igreja.
Eu não creio na igreja com esse papel. Eu não me sinto vereadora para fornecer coisas para a igreja. Senão eu falo sempre que a igreja ela não tem um poder de profeta, de conselheira de reis, porque ela está com pires na mão pedindo favor para Faraó. Faraó é um sistema político instalado. E nós temos que mudar o sistema, nós temos que influenciar o sistema, nós somos conselheiros do rei, nós somos profetas do rei. Mas a gente está com o pires na mão falando assim, me dá um palanque, me dá um saco de cimento, me dá dinheiro para fazer a nossa festa. Não, o nosso Deus é o dono da ouro e da prata. Então, muitas vezes, nós governamos, né, de uma forma que afastou, não nos colocou em autoridade diante dos governos. Então, nós erramos também nessa movimentação. Outro erro, quando a gente fala de se perder, às vezes do mau testemunho, é ir sozinho. O que me guarda, Milena, é ir em corpo. O que me guarda é ter a quem prestar conta do meu mandato. Então eu entendo que o meu mandato é um ministério, foi um chamado de Deus na minha vida. Se eu sou uma pastora na igreja, eu lidero jovens, não é um exemplo, é minha vida. Eu presto conta do meu ministério ao meu líder. Eu não ando avulsa no meu ministério. Eu tenho uma liderança que me confiou uma fatia, que são jovens e adolescentes. Eu faço isso debaixo de uma visão. Eu faço isso debaixo de um todo. Eu tenho um líder que presta conta do ministério que ele confiou. Eu exerço minha vereança, sim. A minha vereança é um ministério, é um chamado, é um mandato que eu exerço de forma coletiva. Então eu tenho quem a prestar conta do meu mandato. Eu tenho para quem? Eu tenho um povo, eu tenho uma liderança, eu tenho aí uma eclésia junto comigo, uma igreja, uma diretoria que não vai nesse caminho, cuidado com isso, e que tem o meu coração para falar que você está errando, presta atenção no seu coração, tem quem me freie. Tem para quem eu prestar conta e para quem eu confiar e abrir meu coração. E isso tudo me guarda. Então, um conselho que eu dou dois conselhos para toda pessoa cristã que quer se envolver na política. Primeiro, tenha certeza que você foi chamada. Não faça a própria vontade. Não é um lugar para se divertir, para ir a passeio ou para testar por vontade pessoal. Não é. É uma conta que não fecha, Milena. Para gente que é cristão e é político honesto, que vai viver do seu salário, você não tem uma recompensa pessoal na política. É renúncia, o mandato custa, em todos os aspectos. E, então, não é algo que vai te trazer nenhum benefício pessoal, é algo que você vai para servir. Então, tenha uma palavra. Se você tiver uma palavra, todo dia eu tenho que lembrar, dados os desafios encontrados na vereança, eu tenho que lembrar que Deus me chamou. E eu tenho muitas palavras para estar onde eu estou. Isso me guarda. Senão você fala, se eu for fazer uma conta do débito e o crédito, numa conta que não fecha, mas tem um porquê eu estar ali. E o segundo conselho que eu dou é, ande debaixo de paternidade. Tenha quem te aconselhe nesse chamado. Não vá sozinho, para que você não se perca nesse trajeto. E é muito importante, né? Você fala para andar debaixo de autoridade, mas ter humildade, né? Porque muitas vezes tem aquela famosa frase que diz: dê poder que você vai conhecer a pessoa, né? E como é difícil, muitas vezes as pessoas vão, né, buscar apoio, mas às vezes a hora que alcança o tão esperado mandato, acha que pronto, agora eu tô sozinha, né? E é esse coração humilde de sempre voltar ali e falar, eu tenho uma paternidade, eu tenho uma liderança, né? Como isso é importante. E ao mesmo tempo, você trouxe aqui uma questão que eu acho que é um outro problema que às vezes a gente ouve muito, porque assim, tem o extremo de não combina religião com política, então nós não nos envolvemos na política. E tem a outra questão que às vezes a gente escuta assim, não, eu vou governar para os evangélicos. Para um gueto. E como você vê isso? Porque você já até falou um pouquinho aqui, né? Porque a gente não governa, a gente não vai entrar na política para governar para os meus. Não. Você vai governar para o todo, né? Para o povo. Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma manifestação de um instrumento de justiça para o povo. Esse é o desenho e a vontade do coração de Deus. Na época da campanha, eu recebi uma pergunta assim nas minhas redes sociais. Eu ouço você tanto falar de política assim, acessado, não ouvi quais são as suas políticas públicas para a comunidade LGBT. Eu falei assim, olha, mas você não ouviu falar política pública para nenhuma comunidade. Eu tenho propósito de políticas públicas como um todo. Saúde é para todo mundo, educação para todo mundo, segurança para todo mundo, proteção da infância, que é minha pauta principal para todo mundo, liberdade econômica, emprego e renda, desenvolvimento,
Tudo Atende isso, todos, né? todos. Eu não tenho uma política para evangélico e não tenho uma política para a comunidade LGBT. Mas o que eu tenho? Princípios e valores que norteiam meu mandato. Então, por exemplo, eu respeito a comunidade LGBT+, ok? Só que deixo nossas crianças em paz. Vocês não entram na escola para falar com as crianças sobre isso. Entende? Então, assim, eu não tenho, como também, Milena, eu não tenho uma política de abrir porta de escola para pastor. Porque o Estado é laico, Milena, a gente se perdeu um pouco nisso. Então, se eu abro a escola para pastor, eu abro para o Pai de Santo, porque o Estado é laico. Sim. Então, a escola, eu defendo uma escola que ensina português, matemática, história, geografia, sem nenhum viés, nenhuma doutrinação. Nem para um lado, nem para o outro. Que gere pensadores. Mas se eu não quero o Pai de Santo dando passe nas crianças na escola, então como que eu quero o pastor orando? Espera aí. Eu quero que a escola desempenhe o seu papel. O resto é família. Família educa sobre sexualidade. Família dá religião. Família. Escola ensina. Escola acolhe. Escola ensina civismo, cidadania, respeito ao próximo. Isso a escola ensina. Doutrinação, viés ideológicos, não. Então, a minha política pública, os meus projetos, eles não têm um público, mas eles são norteados pelos meus princípios. É isso. E essa questão dos princípios, né? Primeiro, assim, que eu vejo que é muito importante, porque eu estava lendo um livro um tempo atrás e ele falava justamente sobre questões de grandes avivamentos, que todos eles trouxeram benefícios para a sociedade, que toda vez que o povo, né, pede um avivamento, na verdade, quando a igreja fica só ali, não é um avivamento. O avivamento verdadeiro e genuíno, ele transborda para toda o povo, né? A gente viu a questão da escravidão que foi abolida através, né? Começou ali de um avivamento, de um avivalista e tantas outras questões. Mas assim, além disso, a gente fala de princípios que você falou, que norteiam o seu mandato. E como assim, num ambiente tão tenso, de tanta pressão, de tanta coisa que às vezes deve olhar e assim e desagradar, como se manter firme no propósito nesse ambiente? Eu posso pegar um gancho do que você falou, uma coisa tão tremenda que antes de fazer a pergunta, você falou do avivamento, e hoje, para quem não sei que dia que a pessoa, qualquer data, né, vai ficar disponível, as pessoas podem estar assistindo, mas hoje é 31 de outubro, e hoje é 508 anos da Reforma Protestante. E as pessoas confundem a Reforma Protestante como uma reforma da igreja. Foi, mas não foi somente. Tudo que Lutero teve de revelação das cartas paulinas trouxe uma revolução social. Lutero falou de liberdade. Lutero falou da proteção da família. E os princípios que, extraídos da palavra através de Lutero, fizeram a diferença e mudaram as governanças das nações. E foi Calvino que foi para a Suíça e, com todo o entendimento que ele teve junto com Lutero, e transformou a Suíça no que é até hoje. Suíça, Suécia, foi a Reforma Protestante que transformou esses países no que eles são até hoje. São os princípios que Lutero extraiu da palavra. Até hoje. Então, muito tremenda a sua colocação no dia de hoje, que nós estamos gravando no dia 31 de outubro, né? Você falou de como manter. A gente tem um princípio, tem até um versículo que baseia, que agora me fugiu, Milena. Está lá em Coríntios, aqui, ó, o bastidor depois pode achar, aquele versículo que a gente fala muito na nossa igreja, que a gente usa para embasar quando a verdade é posta, a mentira denunciada. Está lá em Coríntios. A gente usa uma figura que você quer saber se um prédio está reto, é só você ter um torto do lado. Você quer saber se um prédio está torto, você constrói um reto do lado, o contrário. Né? Então, Deus usa muito a figura de construção e de edificação na sua Bíblia, e usa muito o prumo. O prumo é aquela ferramenta utilizada para ver se a construção está torta. E existe um prumo divino para todas as coisas, Milena. E não é fácil ser um prumo, não é só na política. O seu casamento é um prumo divino para o matrimônio que denuncia casamentos que estão em pornografia, em adultério, em falta de respeito conjugal. Você não precisa pregar sobre isso. A forma que você respeita o seu marido, que eu vejo o seu marido te respeitando, a forma que você se educa o seu filho, é um prumo de família para esse tempo. E esse é o nosso chamado, Milena, sermos prumo divino.
E Deus colocou isso sobre a minha vida com muita humildade, porque é a graça dele. Eu amo quando Paulo fala assim, olha, eu nem merecia ser chamado de apóstolo, mas pela graça sou o que sou. Mas a graça de Deus em mim não foi inútil. Todavia, trabalhei muito mais do que os outros. Vírgula. Mas não fui eu. Pela graça, pude fazer todas as coisas que fiz. Mais ou menos assim o versículo. É lindo porque Paulo fala assim, olha, eu só sei quem eu sou pela graça. Porque a graça, eu pequei muito, eu precisei de muita graça. Essa graça não vai ser em vão. Eu respondi ao Senhor pela graça, mas não foi uma troca. Não foi meritocracia, eu não fiquei devendo a Deus. Eu só pude, pela graça, fazer mais do que os outros apóstolos, porque foi a graça em mim. Acho lindo esse versículo. E é isso, é pela graça em mim. É os que não são para confundir os que são. Né? É isso a minha vida. Então Deus me chamou para estabelecer esse prumo, Milena. Às vezes não é falando tanto, porque tem que ser muita sabedoria. Você não pode chegar num lugar como eu estou e denunciando o tempo todo o errado. Eu preciso construir pontes e não muros. E pontes com aqueles que não falam a mesma língua. Eu busco pontos de convergência com quem tem pautas extremas à minha, mas tem assuntos que nós convergimos. E aí a minha vida e as minhas posturas é um prumo. Então as coisas erradas que acontecem, menina, e elas acontecem, não chegam na minha vida. Eu ouço às vezes falar. Então, os mecanismos, as coisas que acontecem, às vezes a gente fica sabendo de situações, né? Eu não gosto nem de citar. Às vezes me chega como uma informação depois que passou. Nos acontecidos eu nunca fico sabendo. Né? E às vezes lá tem alguma coisa que acontece, então quer dizer que ganharam para votar assim? Eu falo, não sei. Não tem como te falar. Porque eu votei da minha consciência e já estou ouvindo algumas inúmeras vezes, até de pessoas que me amam, que estão no mesmo ambiente, que gostam de mim, com muito jeitinho, querer dizer assim, você vai ser boba assim até o final? Porque você tem o ônus, tem muito ônus. Você está à disposição de ser criticado. Nós fazemos votações que nos custam, que não agrada a todo mundo. Tem ônus para a sua pessoa, tem ônus para o seu, que chama-se capital político. Se você for pensar numa próxima eleição, porque você desagrada a muitos. Mas esses ônus, às vezes, são compensados com bônus. Eu perdi aqui, mas em contrapartida eu consegui isso. E eu não tenho esses bônus. Só o ônus. Só o ônus. Mas eu tenho um bônus do Senhor, que é agradar a Ele. Eu falo que daqui 4 anos eu vou entregar esse mandato que Ele me confiou como uma oferta agradável. Eu não sei qual é o próximo passo da minha vida, mas o meu mandato vai ser uma oferta agradável. Então, é fazer aquilo que Deus me chamou sem olhar para o lado. Né? O que você está fazendo? Você está ganhando isso, você está tendo aquilo, você está negociando aquilo outro. Eu não sei, estou com cara de boba. Deixa, a Bíblia fala como que é prudente, como a serpente, né? Não é prudente como a... Fugiu. Astuta como uma a serpente, prudente como a pomba, algo assim. Mas é isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Então não quer dizer que a gente não tenha discernimento de espírito, né? Não quer dizer que você tenha uma ingenuidade o tempo todo, não é isso. Mas a gente se mantém na posição de quem como não está entendendo algumas coisas, e você vai construindo o seu prédio reto, fazendo o que você foi chamado a fazer, construindo pontes onde dá para construir, mesmo com aqueles que não falam a mesma língua e não têm os mesmos princípios. Então, por exemplo, a minha pauta é a pauta da infância, pauta da proteção da mulher, pauta do desenvolvimento econômico. Eu posso convertir qualquer pessoa, de direita, de esquerda. Eu não tenho uma dificuldade para aprovar uma lei na Câmara, porque é uma linguagem universal. Independente se a pessoa é direita, centro ou esquerda, quem não é a favor de uma política que protege uma criança do abuso sexual? Então, e tantas pautas dos meus colegas também, que eles têm pauta que converge comigo. Né? Nós temos lá pessoas que têm militâncias que eu jamais militaria e têm pensamentos contrários, mas trabalham a pauta da violência contra a mulher. E aí eu vou ser oposição, porque em muitas coisas nós divergimos, não. Nessa pauta a gente converge. Nossa, quanta sabedoria, né, e aprendizado, porque o que você está nos ensinando hoje é, em vez de ficar serve tentando tudo, né? Não só pra política. achar, brigar com aquilo que a gente diverge, vamos achar pontos que convergem. E é tudo muito claro, ó, nisso nós nunca vamos caminhar junto. Sim. A hora que coloca uma lei, eu sou contra. E também é contra mim algumas coisas, muitas.
Mas nós temos pontos de conversa, a gente não pode desfazer e brigar do lado pessoal. Cheguei aonde eu queria. Né? A gente discute no campo das ideias, mas sempre no respeito à pessoa, porque nós temos pontos de convergência e nós vamos manter um relacionamento onde a gente vai trabalhar junto naquilo que converge. Porque aonde nós divergimos, nós vamos debater conceitos, mas nunca pessoas. Então, eu não ofendo pessoas. Eu não brigo no campo da pessoalidade. Eu sempre brigo no campo das ideias. Então, eu tenho respeito lá dos meus colegas também. Eles me respeitam. E você falou aí da questão do bônus, ônus, né? Que muitas vezes a conta não fecha, ainda mais se Ônus humanos não, exatamente. Né, na postura de filha de Deus, de pastora, de mulher de Deus que você é. E como lidar com isso? Porque assim, você fala, poxa, a conta não fecha. Eu não tenho tanto tempo com a família. Isso. Às vezes, se eu estivesse empreendendo com a capacidade que você tem em outras áreas, em termos financeiros, você ganharia mais. E, além disso, eu tenho que lidar com, muitas vezes, tantas críticas e até mesmo ingratidão de pessoas que não veem todas as renúncias que você está tendo que fazer e todo o esforço que você está fazendo, mas sempre acha um ponto para criticar. Como lidar com isso? Em Deus. O chamado é dele, não sou eu, é ele. Eu morri para que ele apareça. Eu não tenho mais reputação, porque só importa que a vida dele seja manifesta. O meu prêmio é o Senhor, o meu galardão é ele, o meu benefício é ele, quem me recompensa é ele. Se eu for criticada, Jesus foi exposto morto nu no madeiro e não pecou, não merecia aquilo e fez pela obra do Pai. Pela missão do Pai, quem sou eu para não fazer? Quando Cristo me chamou para a política, uma das conversas que ele teve comigo, o Espírito Santo, foi, eu falei sobre isso, Deus, me expor, eu levo o seu nome. Eu usei esse argumentinho com Deus. Papinho furado. Para tentar sair, né? Papinho furado. Ele falou para mim, eu preciso de um corpo que dê vida a uma mensagem. O verbo teve que se fazer carne. Toda mensagem precisa de um corpo. O verbo teve que encarnar. Então, tudo que a gente acredita da igreja governar, de justiça social, é uma mensagem linda, mas tem que ter corpos que deem vida a uma mensagem. Ele falou para mim, você é só um corpo que vai dar vida à minha mensagem, não é nada mais do que isso. Contra a reputação, meu filho, por essa obra, morreu nu, num madeiro, humilhado, tudo que nós sabemos que Jesus passou, sem pecado. Então, tipo assim, esse argumento aí de reputação com meu nome, né, me deixou sem palavras, Milena. Então, é isso. É ele, é por ele, é para ele que são todas as coisas. O prêmio é ele, a recompensa vem dele. Ele abençoa, ele guarda, ele protege, ele faz infinitamente mais. Enfim, e se não fizer, Milena, Jesus terminou no madeiro. Só depois vê a recompensa, né? Que foi o nome sobre todo nome. Está sentado à direita de Deus, nome sobre o qual ninguém chega ao Pai se não passar por ele. Então, assim, eu tenho filhos guardados, eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhos saudáveis, sabe assim, eu falar de recompensa, fico meio constrangida, porque eu já tenho mais, sabe assim, eu tenho dificuldade, assim. Ele é meu pai, então eu posso falar infinitamente, mas você fala, nossa, se não fizer mais nada, tem que continuar servindo. Já fez muito, né? Então deixa eu ficar quieta. Exato. Eu fico constrangida de falar de recompensa. É ele que me recompensa mais. Mais. Eu ia para o inferno, eu sou salva. Eu estava fadada à morte eterna. Eu viver eternamente com Cristo. Eu vou falar o que de recompensa mais? É lindo, né? É lindo ver assim. E eu acho que só nos cabe agradecer pessoas como você. Porque assim, é tão fácil criticar, né? Quem está na política. Mas eu mesmo não me colocaria talvez nesse lugar, só Deus mandando mesmo, né? Você então, puder não mandar, tudo bem. Eu agradeço. Então assim, como é difícil e como nós vamos mudar se todas as pessoas de bem não quiserem entrar no meio disso, né? Então, assim, é agradecer pessoas como você, que abriram mão, como você falou, às vezes da reputação, do conforto, da comodidade de algumas coisas para estar numa linha de frente, porque vocês estão numa linha de frente por um povo, né? Por nós. Então, agradecer e também, assim,
despertar, né, pessoas cristãos. Você tem um trabalho lindo com os adolescentes, que é o painel Governo, né, que Isso, fala de política para isso, adolescentes e isso, jovens, para né? formar uma mentalidade de pensadores. Despertar essa Exato. geração, né? Não Porque para cargos políticos e posições, não é esse o objetivo do trabalho, mas não serem manipulados, não serem doutrinados nos bancos de escola e serem pensadores críticos, que essa geração está tão formatada que esse trabalho nasceu com esse propósito. E como isso é importante, nós precisamos despertar essa geração para que nós possamos ter bons políticos, pessoas que vão escolher, pessoas que têm o poder de decisão sobre questões ideológicas, questões que interferem na educação dos nossos filhos em todos os âmbitos, né? Nós não somos alheios à política. As decisões impactam, eu gostando ou não de política. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para despertar realmente a igreja do papel que pertence a ela no governo e para que nós não fiquemos mais nesse papel de adormecer, né? Mas a importância de nos envolvermos nessa área da política. O gigante, ele é gigante enquanto a gente não enfrenta. Golias tinha um tamanho, até Davi jogar pedra. Quando eu fiz a primeira campanha, eu voltei com um relatório como os espias. A terra é grande, os muros são altos, o povo que habita nela é gigante, mas se tão somente o Senhor se agradar de nós. A gente entra e possui. Depois que Davi derrotou gigantes, que os gigantes de Saul, lá o exército de Saul, estava a tempo sendo afrontado e não fazia nada, diz a palavra que os gigantes de Saul começaram a matar gigantes. Precisou que alguém enfrentasse. O que eu estou dizendo com isso? A gente se vê muito pequeno. E eu não estou falando para a gente se achar maior do que a gente é, mas é no poder de Deus que se aperfeiçoa a nossa fraqueza. É entender que às vezes a gente olha para o governo e olha, a gente está sempre como pedintes ao Estado. E Deus levantou a igreja para ser profeta de reis. Nós somos conselheiros de autoridade. Nós temos a direção da nação. Esse é o papel da igreja. Só que a gente pega um pires, vai bater na porta dos governos para pedir, como disse no início, saco de cimento e dinheiro para festa. Não. Nosso rei, o nosso Deus é o dono da ouro e da prata, nós não somos dependentes do Estado, nós somos influenciadores do Estado. Essa mentalidade precisa mudar e é o começo de tudo. Antes de pensar em sermos políticos. Nós não, os políticos batem na porta da igreja que eu pertenço, eu estou lá há 20 anos. Em época de campanha, oferecendo, você quer reformar a sua igreja, trocar o som? Não. Precisando de nada aqui não. Aqui eu tenho uma palavra para você, eu vou orar por a sua vida. Então a nossa igreja ela é posicionada em autoridade na nossa cidade, ninguém tenta corromper, ninguém tenta nada, dar nada, porque sabe, lá não, lá é outra postura. E não é só a nossa igreja, muitas outras. Essa mentalidade precisa percorrer as igrejas e os pastores. Qual é o papel da igreja? Você não vai se envolver com a política, mas como você vai conviver com o Estado? Essa interface, igreja e Estado, precisa de uma mudança de mentalidade de espírito. Nós não somos dependentes do Estado, nós somos conselheiro dele. É o primeiro ponto. Depois, esse despertar de envolvimento, fazer isso com diligência, com chamado e em corpo, debaixo de paternidade. Não vá pensando que isso vai te dar algum benefício pessoal, porque tudo aquilo que mamão dá, mamão cobra depois. Não vá. Não vá para benefício próprio, vai ser te tomado lá na frente, de uma forma ou de outra. O diabo não dá nada que depois não te tome. Então, muitas vezes é Deus que colocou e você deixa aquilo contaminar, porque você está andando sozinho. Entregue seu coração na mão de confiança. Tenha para quem prestar contas. Faça do papel político, governamental, que Deus te deu, um ministério e tenha a quem prestar contas. E não fique só em cargos políticos. Se você está na escola, trabalhe para ser diretora. Se você já for diretora, trabalhe para ser secretária de educação do seu município. Vá aumentando o nível de influência da igreja. Se você é um advogado, busque ser um juiz. Nós precisamos de pessoas no STF. E, enfim, eu estou dando exemplos. Se você é um médico, seja um secretário de saúde. Ninguém quer, sabe por quê, Milena? Ganha pouco, apanha, é cansativo se lidar com a política, e ninguém quer ser o secretário de saúde. É muito difícil preencher esse cargo. O secretário de saúde ser um médico. Ninguém quer, por quê? Quanto que um médico ganha fora e quanto que um secretário de saúde ganha? É uma conta que não fecha para você expor tanto sua vida, ter que se embranhar ali no meio político. É chato.
Nós precisamos querer, Milena. Deixar só a recompensa financeira de lado e você tem um chamado, se colocar à disposição. O secretário de Educação, o secretário de Saúde, nós precisamos ter pessoas cristãs em todas as esferas. Não adianta ter um vereador. Tem que ter um conjunto da obra de pessoas cristãs se encontrando, se conectando e promovendo justiça, equidade e fazendo aquilo que é certo, não se corrompendo. Aí nós vamos começar a ter resultados. Eu acredito que quanto mais o mundo caminha para um caos, mais Deus está preparando a igreja para governar. Essas duas realidades vão se encontrar. Isso aqui vai falir em si mesmo. Isso aqui não dá resultado. Isso aqui dá doença, isso aqui dá pobreza, isso aqui dá miséria. Esse homem no centro do universo, fazendo o que quer do corpo, o meu corpo, minhas regras, e tudo que está sendo implantado, isso vai terminar cada vez mais num caos que vai clamar por algo diferente, onde a igreja vai estar preparada e vai ser a única resposta. Esses dois ambientes vão se encontrar e a igreja vai governar. É o que eu creio, eu sou esperançosa. Que Deus não perdeu o controle e a sua igreja foi gerada na cruz para reinar e governar com Cristo em vida. E é isso aí. Então, você que está nos assistindo, que você possa ser tocada pelo Espírito Santo, entender que é momento de despertar. Né? A palavra de Deus nos diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos. Nós temos que parar de ser igreja só dentro das quatro paredes. Nós precisamos, sim, alcançar outras esferas, expandir o reino através do entretenimento, da educação, da economia, dos negócios, da política. Então, entenda que você é resposta de oração de um povo. Amém. Deus precisa de você, Deus quer usar a tua vida para libertar uma geração. Então, corresponda a esse chamado de Deus, entenda. Se você tem vontade, se você gosta de política, Deus está te chamando para essa área. Entenda qual é a esfera que Deus quer usar a sua vida. Às vezes, de todas as pessoas que vão na igreja, 3% muitas vezes vai ser ali pastor ou que vai exercer o chamado através de um microfone. Mas você tem um chamado no lugar onde Deus plantou você. Então seja luz para que as outras pessoas possam ver a Cristo através da sua vida. E eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.